Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Sou a professora Delma Ferreira. É muito bom poder estar aqui novamente. Vamos para a aula, turma? Vamos lá? Crianças, a gente já aprendeu a dobrar as coisas, a ter duas vezes a mesma quantidade e até triplicar e ter três vezes. Mas e se a gente quiser dividir alguma coisa bem no meio? Como a gente faz? E aí? Como a gente faz para dividir, por exemplo, aquele bolo que a mamãe mandou de lanche e você quer dividir ali no pedaço certinho para o amiguinho? Como que a gente faz? A gente tem que ter aí, né, uma ideia de onde ficou a metade, né? Então ele tem que ser dividido ali na metade certinho. E na nossa aula de hoje nós vamos aprender então sobre metade. O que é metade, gente? Vamos para o desafio? Desafio de hoje: compreender o conceito de metade. Entender que a metade de alguma coisa, de uma quantidade, é ter essa quantidade dividida em duas partes exatamente iguais, tá certo? Então, metade é isso. É quando eu vou repartir, por exemplo, esse bolo na metade exata, né? Ela tem que estar ali com o mesmo pedacinho ali, com a mesma quantidade, um pedaço para mim e para o meu amiguinho, por exemplo, né? Quando eu vou dividir uma fruta, uma maçã, né? Aí eu tenho que ver exatamente onde está ali a metade. Ou é um pedaço ali que vai completar aquele outro. Nem mais e nem menos, mas a metade, tá? Vamos ver então sobre metade. Vamos pensar juntos. Você sabe o que é metade? Quando a gente tem uma quantidade e quer encontrar a metade, significa que vamos dividir essa quantidade em duas partes, ou seja, exatamente iguais. É como se a gente cortasse ao meio e cada lado ficasse com a mesma quantidade. Trouxe um exemplo de uma laranja aqui, olha só. Ela foi dividida ao meio, certinho. E assim eu posso falar para vocês, né, que eu tenho duas partes iguais. Ou seja, então, turma, metade é quando eu divido em partes iguais, nem mais, nem menos. Iguais, tá certo? Então, partes iguais, quando eu divido em partes iguais, eu falo que eu tenho a metade, certo? Olha só, numa loja de doce, foram encomendados 12 mini bolos. Pedro colocará em cada caixa a metade, né, do bolo para não amassar, para que eles não amassem. Quantas caixas Pedro vai usar para separar os bolos? Hein, gente? Quantas caixas vai usar? E quantos mini bolos ficará em cada caixa, tá? Se eu quero separar isso daqui, a metade, né? Eu vou dividir em quantas caixas? Vamos lá, pensando, todo mundo pensando, anteninhas já ligadinhas aqui para ouvir a resposta, né? Então vamos ver. Eu tenho 12. Vou até colocar lá na nossa tela, olha só. Eu tenho 12 mini bolos, tá? Então são 12 mini bolos aqui, ó. 12, tá? Então são 12 mini bolos, ok? Esses 12 mini bolos, eu tenho que colocar a metade numa caixa, a metade na outra. Quantas caixas eu vou usar para colocar esses mini bolos? São 12 e eu quero colocar a metade certinha em uma caixa e a outra metade em outra caixa. Quantas caixas eu vou usar? Isso, vou usar duas caixas. Eu vou dividir 12 em duas partes, né? Então vamos lá. Eu vou colocar em duas caixas, certo? Uso duas caixas para colocar os mini bolos. Agora, gente, como é que vai ficar? Eu vou ter 12 bolos para dividir em duas caixas. Quanto vai ficar em cada uma? Então, eu quero saber qual é a metade de 12. Hein? Anteninhas ligadinhas, qual é a metade de 12?
Isso, 6. Então, eu vou colocar 6 em uma caixa e 6 na outra. Vamos completar lá? Colocando 6 em cada caixa, eu vou ter aí a metade de 12, né? Então, metade de 12 são 6 bolos em cada caixinha, tá? Então, quando eu divido em partes iguais, né? Eu tenho aí metade, né? Então, 12. Pensando lá, 12, metade de 12. Quanto? 6. 6 mais 6 é igual a 12. Então, o que nós vimos na aula de hoje, turma? Nós falamos de metade. Metade é quando a gente reparte uma quantidade em duas partes exatamente iguais. Tem aí um exemplo de uma mão cortada ao meio, né? E aí vocês percebem que eu tenho metade, né? Dividido em partes iguais, certo? Turma, foi bom estar com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta, reveja o vídeo. Não esqueça o nosso combinado. Qual é o nosso combinado? Curtir a nossa aula, compartilhar com os amiguinhos e ativar o sininho. Até a próxima!